Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé do Câmbio. Estamos aqui na sexta-feira para mostrar mais um livro interessante para vocês, que a gente chamou de Sextou com Livro, né? O livro hoje vai ser um pouco inusitado, um pouco diferente dos que eu tenho mostrado aqui no canal nesse tempo todo, porque é um livro dedicado ao humor, né? Então, o livro chama-se A Volta ao Mundo do Cacete Planeta. Esse livro ele é de 1996, exatamente, essa edição que eu tenho aqui. Eu ganhei de presente da minha irmã, Moema, lá do Rio de Janeiro, em 2007, fez até a dedicatória para mim, a quem eu agradeço agora. Então veja bem, um livro de 1996, né? Esse livro é de autoria do pessoal do grupo da Caceta e Planeta, né? E quem é da minha geração, ou geração anterior, um pouquinho depois, curtiu muito o Caceta e Planeta, né? Esse grupo, eu acredito que hoje o único paralelo com ele, que teria em termos de reverência, de criatividade no humor, é o Porta dos Fundos que a gente tem hoje, né? Só que naquela época, na década de 1990, as mídias eram outras, né? Não se tinha, por exemplo, a internet como a gente tem hoje. Estava no início a internet ainda aqui no Brasil, né? Então não tinha esses meios para comunicação. Então, quem é o Cacete Planeta? Quem é o grupo Cacete Planeta? É formado por 7 artistas, né? Chamados o Bussunda, o Cláudio Manuel, o Beto Silva, o Hélio de la Penha, o Robert, o Marcelo Madureira e o Reinaldo. O Bussunda faleceu, inclusive, numa Copa do Mundo, né? Acho que foi na Espanha, há alguns anos aí. Ele foi cobrir a Copa do Mundo por uma televisão e acabou falecendo lá. Ele era muito gordo, né? E ele tinha algum problema sério de saúde e faleceu. Os outros, eles então participaram de programas da Globo, né? E como eu estava dizendo, eles tinham a parte da mídia deles, era bem diversificada, não era só TV, era TV, rádio, revista, livros, né? Então é diferente do pessoal da mídia de hoje, que concentra mais em internet, né? Eles eram, para mim, geniais, sabe? Eles tinham uma lojinha deles ali perto no Rio de Janeiro, né? Ali no pé da Avenida Brasil, me lembro bem, perto do Caju, por ali. Quando eu ia ao Rio, eu ia lá, eu comprava a camisa deles, e eu gostava de andar com aquele negócio, que era muito escrachado, né? Era um humor muito escrachado, né? Então o livro, propriamente dito, começa na primeira brincadeira de sacanagem que eles fazem, eles colocam o índice do livro no final do livro, né? Começa assim, pra vocês terem ideia. Esse livro tem 120, 130 páginas, mas você dá risada nele do começo ao fim, sabe? Quem se atrever a ler, pedir para comprar ele, vale a pena, é muito bacana, né? Então, assim, logo na abertura, é que ele coloca, né? Eu vou dar umas pinceladas assim, rápidas, né? E tem uma contracapa aqui que dá um resuminho do que é o livro em si, de quais foram as viagens, né? Que o Caceta fez nesse livro aqui, né? Para que país, para que locais. Então diz assim, ó, você quer descobrir as maravilhas de Cuba, essa Paquetá do Caribe, quer aprender como parlare com as minas em Roma, quer saber o que é o que a Bahia tem de melhor, a muqueca ou o caruru, então embarque nessa A Volta ao Mundo de Cacete Planeta, que é este livro aqui, né? Você vai conhecer heróis extraordinários, hotéis extraordinários, como a Pousada das Freiras Lésbicas Assassinas. Vai entender por que Moscou é praticamente, em Moscou é praticamente impossível você comer salada russa. Vai conseguir mandar seus filhos para bem longe sem sentir culpa. Tem um capítulo aqui que é hilário sobre isso. Dê a volta ao mundo com o Cacete Planeta e divirta-se nessa incrível aventura. Realmente é uma aventura, né? Logo na abertura, e por falar em Copa do Mundo, ele diz assim, ó, época de Copa do Mundo, né, que nós estamos passando, um deles diz assim, tem a caricatura, mas eu não sei exatamente quem é. Aqui, o Bussunda eu sei, esse próximo aqui é do Bussunda, porque a caricatura dele é inconfundível, né? Então ele diz assim, logo na abertura do livro, o mundo é uma bola que vive a girar. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Isso tudo é piada, né, que eles colocam, e o Pelé jamais disse isso, né? Aí tem essa aqui muito interessante, ó. Viajar é uma das coisas boas da vida, depois de sexo e do sorvete de chocolate com calda de caramelo, cobertura de marshmallow e castanhas. Se bem que no sexo muita gente dispensa as castanhas. Vocês terem ideia como que é o livro, né? Tem uma parte aqui que ele vai para Roma, fala sobre Roma, né? Que eu achei que vale a pena destacar aqui. É um livro que você começa a ler e não tem como parar de rir. Então, nessa época, a gente precisa realmente de alguma coisa assim,
em termos de literatura. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que rir também é preciso, né? Sorrir também é necessário. Então, nesse guia, né, que ele fala sobre a volta ao mundo, né, do Cacete Planeta, ele chegou em Roma, né? Ele chegou em Roma, aí tem um texto aqui que é sobre o Coliseu, olha o que ele diz. Depois da primeira negociata, a corrupção na Itália nunca mais parou. O famoso Coliseu, uma obra faraônica cuja concorrência foi vencida por uma empreiteira greco-baiana, passou para a história como um dos maiores escândalos das obras públicas da Itália. Além de ser superfaturado, o projeto foi executado com material de quinta categoria. As verbas acabaram antes da sua finalização. O Coliseu ficou incompleto e está até hoje em ruínas. É uma vergonha. Me lembrei muito do Coliseu que eu estive lá no ano passado, né? Muito bem. Aí ele diz assim, a Itália atual, contemporânea, de hoje em dia. Essa aqui também vale a pena. Apesar de todo o espalhafato da luta contra a corrupção, as coisas não mudaram muito na Itália. A única conquista foi obrigar os italianos a lavarem as mãos antes das corrupções. No mais, tudo continuou como Dante Alighieri no quartel de Abrantes Alighieri. Malfeitores mafiosos permanecem ocupando seu espaço no noticiário e alguns chegaram até a serem vistos como verdadeiros popstar. Veja a seguir alguns exemplos dos meliantes, salafrári e vagabundi, que ficaram famosos nos últimos tempos. Aí vai falando aqui um bocado de gente aqui, inclusive esse primeiro aqui, depois falaram até da Titiolina, né, que na época era muito famosa, mas o primeiro que ele fala é do Tomás Busqueta, né, com esse nome eles não iam perder de fazer a piada, né? Então ele diz assim, ó, um dos maiores mafiosos de todos os tempos foi preso, por incrível que pareça, no Brasil. Ao ser detido, il capo Tomás Busqueta resolveu dar uma de bom moço e, para não chocar a família brasileira, trocou seu nome para Tomaso Xeresca. É nesse nível, para vocês terem ideia como que é o livro, é um negócio muito doido. Aí ele passa para o Japão, né? Chegou no Japão, né? Aí faz as brincadeiras com geografia e matemática, aí diz assim, um pouco da cozinha japonesa. Ele diz assim, a cozinha japonesa é muito pequena, como o resto da casa. A vida dinâmica da incansável indústria japonesa faz com que os nipônicos estejam sempre apressados e apressados come cru. Mesmo porque no espaço que sobrou para a cozinha, eles tinham que escolher entre a geladeira ou o fogão. Mas a alimentação japonesa é extraordinariamente saudável e nutritiva. É por causa da sua culinária que os japas são assim, altos, fortes e de olhos azuis. Ou seja, é uma crítica, né, que eles fazem a todas essas coisas, inclusive de hoje, né? Aí tem uma parte aqui bacana também, que ele fala aqui na frente, só para o vídeo não ficar muito grande, estou citando só algumas partes para dar ideia, quando ele chega na Bahia, né? Aí pronto, né? A nossa Bahia aqui para fechar esse vídeo bem curto, falando sobre esse livro muito interessante. Ele chega na Bahia, olha só, e os baianos que não fiquem chateados, né? Porque o humor pede licença nessas horas, né? A licença censura, e escracha mesmo, né? Era exatamente a característica do Cacete Planeta, que faz tanta falta a gente, né? No dia de hoje. Muito bem. Aí diz assim, a preguiça, olha só, sobre a Bahia, né? Eles recomendando, dando dicas sobre a Bahia. Ele diz assim, a preguiça. Onde todos os povos do mundo, dentre todos os povos do mundo, o baiano se destaca. Se destaca e vai puxar o ronco. A preguiça da terra de Caymmi, Caetano, Gil, Daniela Mer, Glauber Rocha, Sara Jane e Paz Mendonça é tanta que, aí vai listando. As comidas já vêm mastigadas. Todos os homossexuais baianos são pacíficos. O baiano achou que dava muito trabalho fazer uma cultura própria e mandou vir uma pronta da África. A Bahia tem H até hoje porque tirar a letra seria muito esforço e muito estressante. O resto da lista ficou com o baiano, mas ele não vai pegar não, porque está lá em cima e dá um cansaço só para pegar. Direito de resposta, ele fala aqui, ó. Não é verdade que o baiano seja preguiçoso, é que o dia do trabalho todo ano acaba no feriado. Aí assinado Antônio Carlos Magalhães, proprietário do Estado, né? O humor sempre faz uma crítica, né? Esse é um dos papéis também do humor, né? E aí, para finalizar, ele diz aqui uma coisa interessante, curiosidades curiosas ainda sobre a Bahia, né? O que a mulher baiana tem de melhor?
a muqueca ou o caruru? Não existe baiano apressado. Baiano correndo ou é ladrão ou é paulista. Metade da população baiana é composta de percussionista. A outra metade é amiga de Caetano. Fiquem em paz, gente. Hoje é um vídeo bem breve sobre esse bom livro aqui do Cacete Planeta. Por favor, comentem o que desejarem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e coloquem o sininho para receber as notificações.